A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Motivo de alegria, uma vez mais estarmos na casa de Deus, podendo adorar aquele que é digno de honra e digno de glória. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu acredito que todos os irmãos amantes da palavra de Deus sabem que os judeus, eles não tinham muita comunhão com os seus irmãos samaritanos. Havia uma questão religiosa entre eles, que a comunhão e o diálogo entre eles lhe foram impedidos de manterem uma comunhão amigável. Alguns estudiosos chegam a dizer que quando Jesus ele pede para os discípulos ir comprarem alimento, João ele permanece com Jesus pelo simples fato dele nos contar essa história com tanta minuciosidade, com tantos detalhes. Então os estudiosos acreditam que os 11 discípulos vão até a cidade mais próxima comprar alimento, e João fica com Jesus para nos contar essa história. Mas João, escrevendo o seu evangelho na primeira pessoa, ele é bem claro em dizer que todos os discípulos vão comprar alimento. E isso é o diferencial, evangelista Fernando, no ministério de Jesus Cristo. A maneira de Jesus Cristo liderar, a maneira de Jesus Cristo discipular os seus seguidores, me chama a atenção. Se olharmos para a passagem aonde Jesus ele separa 3 dos discípulos para subir ao Monte da Oliveira para orar, observe que a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele se afasta dos discípulos a um tiro de pedra. E Lucas ele nos escreve com muito detalhe essa narrativa, que Jesus Cristo ele se prostra na presença do Pai e diz para o Pai se fosse possível que o Pai pudesse afastar dele aquele cálice. Então entendemos que Jesus Cristo, ao discipular, pastor Oráculo, os seus seguidores, os seus discípulos, ele fazia questão de sentar ao lado dos seus discípulos e compartilhar detalhes como esse do Evangelho de João capítulo 4. Eu acredito que os 12 discípulos vão à cidade comprar alimento. Mas os discípulos, ao retornarem, ou talvez no dia seguinte, Jesus Cristo senta ao lado deles e narra para eles o que de fato aconteceu entre Jesus Cristo e aquela mulher samaritana. Quando olhamos para o ministério de Cristo, o amor, o cuidado em investir na vida de pessoas me chama muita a atenção. Os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles não teriam coragem e a ousadia de pisar a planta dos seus pés no território de Samaria.
Mas Jesus Cristo, ao olhar a necessidade da alma daquela mulher, quando entendemos que aquela mulher ela vai buscar água ao meio-dia, algumas pessoas vão dizer que ao meio-dia era o horário que as pessoas excluídas pela sociedade iam buscar água, porque ao meio-dia é bem provável da água ela já está toda abarreada, porque pela manhã as pessoas iam buscar água para fazer os seus afazeres. Então aquela mulher, para não se encontrar com mais ninguém, ela ia neste horário. Jesus Cristo, sabendo o horário que aquela mulher ela ia buscar água, eu acredito que Jesus Cristo olha para a necessidade daquela mulher e diz: eu tenho uma obra a realizar na vida daquela mulher. Jesus Cristo é a única pessoa que ele entra em lugares aonde ninguém tem coragem e capacidade de entrar. Se olharmos para a história de muitas pessoas aqui, eu acredito que muitas histórias se difundem com a história desta mulher samaritana. Talvez a religião olhou para você dentro daquele quarto, às vezes até com depressão, pensando em desistir, e não conseguiu apostar na sua vida. Mas Jesus Cristo olhou para mim e olhou para você: eu tenho um plano na vida dele, eu tenho um plano na vida dela. Talvez o inimigo ele já tinha até colocado em seu coração: já que ninguém acredita em mim, já que ninguém investe em mim, eu vou entrar para o mundo do crime, vou encher o meu bolso de coisas ilícitas e vou começar a vender. Quem sabe assim começam a me respeitar. Mas Jesus Cristo olhou para mim e para você e disse: ainda que a sociedade, ainda que a religião, ainda que os seus pais, ainda que os seus amigos, eles não dão muito crédito ao seu respeito, não, eu tenho uma obra na sua vida. E assim foi na vida daquela mulher samaritana. Eu acredito que aquela mulher samaritana, irmão Alisson, ela estava vivendo uma das piores fases da sua vida, pois a Bíblia vai nos dizer que ela já estava com um homem que não era dela, e antes desse ainda ela já tinha possuído 5 outros homens. Acredito eu que o caráter e a conduta dessa mulher era uma conduta dúbia, talvez levada por qualquer vento, de possibilidades. Mas Jesus Cristo viu na vida daquela mulher aquilo que nenhum líder religioso viu, aquilo que ninguém havia enxergado dentro da alma daquela mulher. Jesus Cristo viu na vida dela, assim como ele olhou para a minha vida, assim como ele olhou para a minha vida e disse: eu tenho um ministério a entregar para esta pessoa, eu tenho um ministério a entregar a essa mulher. E Jesus Cristo, quando ele se apresenta para alguém, você pode ter certeza que a história de vida ela é transformada. A Bíblia vai nos dizer que depois de um diálogo com aquela mulher, ela retorna para a cidade, para aquela mesma cidade onde as pessoas não lhe davam crédito, para aquela mesma cidade onde as pessoas não faziam questão da sua presença. Agora ela volta com uma outra conduta. Que conduta é essa, irmão Robson? Agora ela volta anunciando a pessoa de Cristo. Jesus Cristo, ele viu graça na sua vida. Jesus Cristo, ele viu graça na minha vida. Jesus Cristo, ele viu graça na sua história. Sabe o que é graça? Graça é aquilo que eu e você não fizemos nada para merecer. Graça é um favor imerecido da parte de Deus sobre a nossa vida. Observe que esse versículo que acabamos de ler, Jesus Cristo ele diz para os discípulos: se faz necessário a gente passar em Samaria. Aquela mulher ela não fez nada para merecer um encontro com Cristo. Cristo simplesmente olhou para a necessidade da alma daquela mulher e resolveu mudar a sua história. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem? Isso me chama muita atenção. Eu estava sentado ali pensando: varão, como que foi o culto aí hoje? Como se eu e você, como se nós tivéssemos a autoridade de dar nota para um culto, Como se a adoração ela fosse para o cantor, ela fosse para o pregador, ela fosse para o pastor. Não estamos num The Voice.
aonde existem jurados para dar nota. Eu e você entramos aqui dentro essa noite com um só intuito: adorar, bendizer e exaltar aquele que um dia resolveu mudar a nossa história. Jesus Cristo, ele entrou na sua Samaria hoje. Jesus Cristo, ele pisou na sua Samaria hoje. Um lugar aonde a religião jamais ia pisar. Quando eu digo religião, eu estou dizendo de homens religiosos, porque a religião no seu original, ela está dizendo religar, ou seja, religar aquilo que estava afastado. A religião, ela tem o objetivo de religar o homem com Deus. Então, quando eu digo religião, eu estou dizendo a respeito de pessoas que não entenderam o mistério da religião. Eu estou dizendo a respeito de homens religiosos. Jesus Cristo, ele entra em lugares aonde o religioso não tem coragem de entrar. Jesus Cristo, ele trata de assuntos comigo e com você que o homem religioso, ele não tem ousadia para tratar. Jesus Cristo, ele entra em áreas da nossa vida tão delicadas que nenhuma pessoa teria capacidade de entrar. Jesus Cristo, ele marcou um encontro com pessoas aqui essa noite. Jesus Cristo, ele entrou, ele não está entrando, ele entrou em Samarias aqui esta noite, com um só objetivo: investir na sua pessoa, incluir a sua pessoa de volta à sociedade, devolver aquele crédito que há dias, que há meses tentaram tirar de você. Jesus Cristo, ele está entrando em Samarias aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus, ele está tratando com pessoas aqui, no particular, assuntos que só Jesus Cristo tem a capacidade de tratar. Jesus Cristo está devolvendo identidades aqui esta noite. Talvez a sociedade da época olhava para aquela mulher e falava: ixi, vai tomar o meu esposo. Não, essa não. Mas Jesus Cristo, ele enxergou uma coisa na vida daquela mulher que ninguém havia enxergado: a disposição, a coragem, a ousadia. Às vezes, a nossa Samaria, ela é abalada por falta de credibilidade. A credibilidade, ela nos abala, ela rouba a nossa motivação. E por falta de motivação, às vezes entramos por alguns caminhos que desagrada a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui esta noite: hoje eu entro na sua Samaria, hoje eu marco o encontro com você, hoje eu trato de assuntos que você deu por perdido, e eu devolvo a sua credibilidade. O mais interessante é que o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, pastor. Sabia? O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele nos entende. O Espírito Santo de Deus, ele nos compreende. O Espírito Santo de Deus, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe o que iremos dizer, ele já sabe o que iremos falar. Ele conhece o mais profundo do nosso entendimento. Ele nos conhece.
Jesus Cristo, Ele está investindo na vida de pessoas aqui esta noite. Jesus Cristo, Ele investe na vida de jovens aqui esta noite. Jesus Cristo, Ele investe na vida de irmãs aqui esta noite. Jesus Cristo achou necessário entrar em Samaria. Jesus Cristo, Ele visita a tua Samaria hoje. Jesus Cristo, Ele tem um encontro contigo essa noite. Só você e Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele vai tratar de um assunto com você que ninguém mais teria coragem de tratar. Devolver aquele desejo de orar, sabe? Devolver aquele desejo de buscar a presença de Deus. Devolver aquela chama de exercer uma função dentro da casa de Deus. Vai se passando os anos, parece que aquela chama, irmão Jacques, aquele desejo, ela vai se esfriando no nosso coração. Já não temos mais desejo de cantar, já não temos mais desejo de pregar, já não temos mais desejo de visitar, já não temos mais desejo de aprender, já não temos mais desejo de falar do amor de Deus. Outrora, tínhamos todos esses desejos. Lavar louça e falar em novas línguas com Deus. Limpar a casa e falar em línguas estranhas com Deus. Dirigir o carro indo para o trabalho e conversar com Deus em línguas estranhas. Isso já não faz mais sentido para a nossa vida. Já não faz mais sentido para a nossa geração. Hoje a nossa geração, pastor, ela já não quer ser mais pastor. Não quer ser mais pregador, não quer ser mais missionário. Poucos os que têm o desejo de fazer missões. Poucos os que têm o desejo de dirigir uma congregação, de dirigir uma igreja. Sendo que outrora havia desejo, havia chama, mas a falta de credibilidade, a falta de motivação fez com que esta chama se apagasse no nosso coração. Aí sabe o que Jesus Cristo Ele resolve fazer essa noite comigo e com você? Entrar na nossa Samaria e dizer, eu procuro adoradores que adorem espírito e em verdade. Eu procuro pessoas que tenham a sensibilidade da presença do meu Espírito Santo. Eu procuro pessoas que voltem a chorar na minha presença. Quanto tempo não choramos na presença de Deus? E isso é preocupante. Precisamos desejar derramar uma lágrima na presença de Deus. Antes, quando voltávamos para nossa casa sem derramar uma lágrima na presença de Deus, voltávamos preocupados: o que foi que aconteceu? Será que é o pregador ou será que é eu? Hoje já não nos preocupamos, da mesma forma que entramos. Às vezes chegamos, dobramos o joelho 2, 3, 4, 5 minutos e oferecemos um culto cheio de mácula para o Espírito Santo. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você essa noite? Eu procuro pessoas que voltem a desejar a minha presença. Eu me lembro que no início da minha conversão, pastor, já estou terminando já, tá? Os irmãos saíam para tomar sorvete, saíam para comer pizza, para comer lanche. E eu falava, já eu tô lá, hein? Esperava eles ir embora, fechava o portão, pegava minha moto, guardava minha moto no fundo da igreja para ninguém saber que eu estava na igreja. Irmãos, pela misericórdia de Deus, tá? Era o tempo de eu fechar a porta e caminhar até o altar para falar com Deus, pastor, eu já vinha chorando na presença de Deus. Quantas vezes eu morava a 7, 8 quilômetros da congregação que eu congregava? Quantas vezes eu não saía da congregação chorando, pastor?
Eu ia até em casa chorando. Eu tinha que estacionar a moto na frente da casa do meu pai, porque eles não serviam a Deus. E do outro lado da rua havia uma construção, uma casa abandonada. Então eu estacionava a moto, eu atravessava a rua para terminar de chorar dentro da casa abandonada, para não acordar meu pai e minha madrasta. Um coração aquebrantado, um coração desejoso. Quantas vezes, às vezes eu saía do serviço cansado, trabalho braçal. Antes de eu ir para casa, casado de novo com a minha esposa, pastor, eu sabia que eu ia ter dificuldade de acordar de madrugada para falar com Deus. Eu já ia direto para a congregação, falava com Deus e depois eu ia para casa, depois do trabalho. Chegou uma fase da minha vida que este desejo, essa sensibilidade estava se esvaindo. Eu tinha dificuldade já de chorar na presença de Deus. Os afazeres, a falta de motivação, a falta de credibilidade, o descrédito. Era uma dificuldade. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às primeiras obras. Esses dias agora, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de retornar à congregação, pastor, que eu aceitei a Cristo em Votuporanga. Aquilo renovou a minha alma, pastor. Quantos sábados e domingos eu não passava na igreja falando com Deus, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheios de desejo. Pastor, às vezes eu pegava o pano da bateria e eu dormia debaixo de uma poltrona como essa e cobria com aquele pano. Posava na congregação, pastor, falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele me conduzia até aquela congregação novamente. Foi renovador para a minha alma. O Espírito Santo de Deus, ele estava me dizendo, lembra do princípio, lembra das promessas, lembra do desejo. Lembra dos propósitos primórdios do início da sua fé. Às vezes precisamos olhar para trás, irmãos, e lembrar, sabe, de todas as expectativas espirituais que criamos na presença de Deus. Se faz necessário. Eu sei que já não somos aquele jovenzinho, aquela jovenzinha que outra hora, mas essas expectativas em Cristo, elas precisam continuar sendo as mesmas. A Bíblia nos diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, ele não mudou. Quem mudou foi eu e você. Essa noite, renove a sua aliança com o Espírito Santo. Ofereça um culto racional de louvor e adoração a Deus. Se for possível, monte no carro, monte no ônibus, monte no avião e volte à congregaçãozinha que você entregou a sua vida para Jesus. Se faz necessário. Se faz necessário lembrarmos das primeiras obras. O Espírito Santo de Deus, ele conta comigo e conta com você. O Espírito Santo de Deus, ele não errou ao investir na vida daquela mulher samaritana. Ele sabia do potencial que havia
sabia simples, ele sabia do investimento que ele ia fazer na sua vida e que você seria capaz. O Espírito Santo de Deus está dizendo: é tempo de voltar. Existem vidas para ser alcançadas através da sua vida. Mas eu profetizava, hoje eu não profetizo mais. Jesus Cristo está renovando dons espirituais aqui esta noite. Jesus Cristo, ele nunca tirou os dons, pastor. Os dons de Deus são irrevogáveis. Está aí. Irmão Germano está aí. Irmã Cleide está aí. Irmã Adriana está aí. Irmã Cristina está aí. Irmão Edson está aí. Irmão Adão está aí. Irmã Patrícia está aí. Jesus Cristo ainda, ele continua curando. Jesus Cristo ainda continua revelando. Está aí. Está aí, irmã Kaline. Está aí. Está aí. Jesus Cristo, ele não errou quando escolheu você. Irmão Jacques está aí. Evangelista Fernando está aí. Pastor está aí. Receba renovo da parte de Deus aí. Irmão Pedro está aí. Irmão Royce está aí. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Pastor, faz uma musiquinha aí. Pode orar comigo. Jesus Cristo, ele está entrando dentro da sua Samaria esta noite. Jesus Cristo, ele achou necessário entrar dentro da sua Samaria.